Fala, meus pupilos, tranquilo? E aí, como é que vocês estão, meus queridos? Olha só, muito prazer. Meu nome é Igor Teles, sou professor de Direito Administrativo aqui do Portal dos Concursos. Estarei com vocês nessa caminhada de preparação para a prova do INSS, que é uma prova que promete aí, né? A gente tá prevendo pelo menos aí umas 6.000 vagas. Pelo menos, galera, por baixo, porque a gente sabe que o INSS tá precisando. E é uma excelente oportunidade para você, principalmente para você que só tem o nível médio e está querendo ali alcançar a sua estabilidade financeira, sua tranquilidade, sem medo de ser demitido, com uma boa remuneração e o melhor de tudo, né, galera? Qualidade de vida. É importantíssima a qualidade de vida. E outra coisa, galera, o INSS é uma autarquia federal. Você vai aprender comigo a natureza jurídica do INSS. Significa que se você quiser, você pode ser lotado em qualquer lugar do Brasil, isso mesmo, conseguir uma remuneração boa, conseguir uma remoção para um lugar bacana, temos os concursos de remoção, e aí você pode estar lotado nas melhores cidades, nos melhores estados do Brasil, com aquela qualidade de nível muito bacana, aquela qualidade de vida muito legal, tá bom? Bom, o Portal dos Concursos é um curso que eu tenho um enorme prazer em trabalhar, que tem um sistema de gravação diferenciado. Você já viu que a gente trabalha aqui, ó, no modelo raiz, modelo de folhinha, modelo de caneta. Por que a gente trabalha nesse modelo? Porque é o modelo que mais se aproxima da sua realidade. Afinal, eu tô com o meu papel e com a minha caneta aqui na mão, e eu tenho certeza que você também tá com o seu papel e com sua caneta aí na mão. Então, tudo que eu faço aqui, você pode replicar aí, show de bola? Então, traz essa proximidade com o aluno, show de bola? Nós, professores aqui do portal, temos sempre como objetivo facilitar o estudo. Então, não estou aqui para falar bonito, não estou aqui para falar um número de artigo, número de súmula, estou aqui para te passar o conhecimento de maneira objetiva. E antes de mais nada, galera, eu gostaria muito da sua ajuda. Porque a gente está trocando esse feeling, está trocando essa ideia, essa troca aqui, né, de benefícios. Então, em contrapartida dessa aula bacana que a gente vai ter, eu vou pedir para você fazer o seguinte, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com os seus colegas, com os outros concurseiros que fazem parte aí do seu ciclo de amigos, tá bom? Seguir o portal aí no Instagram, nas redes sociais do portal. Seguir o portal nas redes sociais é muito importante para você ter acesso a informações e também se tornar membro e se inscrever aqui no canal, porque você vai ter uma série de benefícios, vídeos exclusivos e tudo mais, tá bom? Olha só, qual é o meu objetivo com essa aulinha que você está assistindo agora? Galerinha, eu quero te apresentar o direito administrativo por meio de questões. A gente está aqui tendo como objetivo estudar o pensamento da banca CESP. Cara, eu já falo, cada banca tem um pensamento. Principalmente na minha disciplina, na disciplina de Direito Administrativo, que é uma disciplina predominantemente doutrinária. Isso significa dizer que o que vai mandar no direito administrativo, e o direito administrativo ele tem uma característica muito interessante, né, para quem nunca estudou direito, que é o fato do direito administrativo não ter uma legislação específica própria, não tem um código, diferentemente do Código Penal, da CLT, dos outros ramos do direito que tem um código, Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. O direito administrativo ele não tem código, então há uma presença muito forte da doutrina. Existem inúmeras doutrinas no mercado, meu pupilo. E aí, cada banca tem aquela doutrina favorita, né? Tem umas bancas que adotam Maria Silvia Zanella de Pietro, outras bancas que adotam Eli Lopes, Meirelles e assim vai. Então, quando se estuda direito administrativo, você tem que estudar direito administrativo para a sua banca, porque não existe um estudo universal de direito administrativo para todo e qualquer concurso, tá bom? Tem uns detalhes que mudam de uma doutrina para outra, de uma banca para outra. E como é que a gente faz para saber o pensamento da banca? Como é que a gente faz, meu pupilo? Com, questões, inúmeras questões que a gente vai trabalhar. E aí, pode surgir aquela dúvida, né, no seu coração. Professor, eu nunca vi a teoria. Eu consigo fazer questão? Olha, não vou mentir para você. A teoria é muito importante mesmo. Mas tem como fazer questão enquanto eu te ensino a teoria. Então, quando eu for fazer aqui a questão, eu vou te explicar a teoria necessária para você conseguir matar essa questão.
Agora, se você já é um concurseiro ativo, já estudou para outros concursos, o que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você, quando eu jogar a questão, se você já estudou direito administrativo, você vai pausar o vídeo, vai fazer a questão e depois você vem comigo para a correção. Se você nunca viu, não tem problema, vai me acompanhando e tentando entender o raciocínio, tá bom? Também vou fazer aquele merchan, né, do meu trabalho. Eu vou pedir para você me seguir também nas minhas redes sociais. Se você for ao Instagram, você consegue me achar por meio do @Professor Teles. E lá você vai encontrar inúmeras dicas de direito administrativo para o INSS ou para outro concurso que você queira fazer, que tenha como objetivo a banca CESP, que agora se chama Sebrasp, tá bom? Sem mais delongas, agora que eu já sei que você tá me seguindo no Instagram, tá seguindo o portal no Instagram, se inscreveu aqui no canal do YouTube, curtiu o vídeo e compartilhou para nos ajudar no engajamento, a gente pode começar nossa aula de Direito Administrativo. Tranquilo ou não tranquilo, meu pupilo? Tranquilo. Ah, você já me escutou também falar a palavra pupilo inúmeras vezes, né? O que é pupilo? Pupilo é como eu chamo meus alunos, essa galera que faz parte da minha comunidade de Direito Administrativo, eu chamo carinhosamente de pupilo, que é aquele que tem a intenção de aprender e de trocar informações, tá bom? Tira aí da sua mente que o professor é o detentor do conhecimento, porque não é. Assim como vocês aprendem comigo, eu aprendo muito com vocês. Então eu sou apenas um mediador do conhecimento, tá? Um intérprete desse ramo do direito que é tão cheio de detalhes técnicos, com essa linguagem jurídica rebuscada que eu costumo chamar de juridiquês desnecessário, e a gente vai começar a ver. Tá bom? Vamos lá? Vamos querer? Vamos querer? Vem pra luz, meu pupilo, vem pra luz. A Constituição Federal de 1988 impõe à administração pública obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais princípios são juízos abstratos de valor que devem orientar a interpretação e aplicação das regras, bem como pautar todos os atos administrativos. Galera, de cara, quando você começa a estudar direito administrativo, a primeira coisa que se vê é o conteúdo de princípios, né? E tem uma importância fenomenal. Por quê, galera? O custo-benefício de estudar princípios é excelente. Porque princípios sempre caem em prova e outra, tem como você matar questões de outros assuntos de maneira transversa. Como assim? Muitas das vezes você não está nem fazendo uma questão de princípios, está fazendo uma questão de atos, de organização de poderes, mas por conhecer o conteúdo de princípios, você acaba eliminando alternativas, ou acaba até mesmo, no caso aqui do CESP, certo e errado, sabendo se está certo ou errado, por conta de um princípio que ali está sendo ferido. Show! Quando a gente conversa sobre princípios, a primeira coisa é saber o que é um princípio. E na sua cabeça deve ter passado, prof. Mas o que é um princípio? Galera, princípio são os norteadores de conduta. O direito ele é recheado de regras, ele é recheado de normas e muita coisa no direito depende da interpretação que o leitor vai ter sobre a regra. Só que existe ali um fundamento, um pressuposto básico para você interpretar as regras. Toda vez que você olhar para uma norma dentro do direito administrativo, você tem que ler essa regra, essa norma, tendo como base estes princípios básicos. Então, a administração tem que obedecer, tem que orientar sua conduta e tem que interpretar as normas conforme os princípios. E os nossos princípios da administração são divididos em dois grandes grupos. Existe o grupo dos princípios expressos e existe o grupo dos princípios implícitos. Show de bola? E qual é a diferença básica, a diferença simples entre eles? Acontece que os princípios expressos são aqueles que estão escritos assim, na nossa cara, está expressamente dito em um ponto específico da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, reserva uma parte dela
para falar do direito administrativo, que vai do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição. E já digo de cara, meus pupilos, a leitura do artigo 37 ao 41 é indispensável. Se tem uma coisa que você precisa fazer no direito administrativo é ler esses artigos, do artigo 37 ao artigo 41. E logo no caput, terminologia jurídica, o que é caput? Cabeça, cabeçalho. E logo na cabeça do artigo 37 você encontra os princípios expressos. E aí, de maneira bem simples de entender, os princípios implícitos são todos aqueles que não estão previstos no caput do artigo 37. Ou seja, estão em outros artigos na própria Constituição Federal, estão em outras leis, estão nas doutrinas, até mesmo na jurisprudência e até mesmo nos costumes. Os costumes da sociedade podem implicar no reconhecimento de alguns princípios implícitos. Então vamos lá. Está no caput do artigo 37, significa que esse princípio ele será expresso. Não está no caput do artigo 37, está em outra lei, em outro artigo, na doutrina, jurisprudência, ele vai ser implícito. E ó, para começar a nossa aula, vou virar aqui o verso da folha para a gente escrever, tá bom? Quais são os nossos princípios expressos da administração pública? Princípios expressos da administração pública. Os princípios expressos são aqueles que estão onde mesmo? Na Constituição Federal, no artigo 37, caput. O que fala o caput? Caput fala o seguinte, né? Tem que ter tua Constituição, tá, pupilo? O caput do artigo 37 fala o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Meu pupilo, a pergunta que eu vou fazer a você. Você concorda comigo que dentro da máquina pública tem muita sujeira, tem muita roubalheira, tem muita corrupção? Só que você não é assim. Você não vai se envolver com isso quando virar um servidor. Então eu peço para que, quando você entrar dentro do regime jurídico da administração, quando você se tornar um servidor, eu peço encarecidamente para que você limpe. Para que o quê? Para que você limpe essa sujeira. Para que você limpe. Limpe, professor? Isso, limpe. Limpe. Nosso mnemônico, uma técnica para você memorizar, tá bom? Legalidade, impessoalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos da administração. Eu quero que você dê um destaque a esse princípio aqui, ó. Qual princípio? Esse último aqui. O E, de eficiência. Por que eu quero que você dê um destaque? Galera, o princípio da eficiência, ele não é um princípio nato da Constituição Federal. Tá, e o que significa dizer isso, professor, que ele não é nato? Significa dizer que ele não é expresso? Não, pupilo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O princípio da eficiência, ele é expresso, ele não é nato. Por quê? Ele não nasceu junto com a Constituição Federal.
A nossa Constituição Federal, ela é de 1988. E quando ela foi promulgada sem o princípio da eficiência. Ocorre que 10 anos após, com uma emenda na Constituição Federal, a Emenda Constitucional 19 de 1998, a famosa reforma administrativa, incluiu o princípio da eficiência para que tenhamos controle de avaliação de desempenho. Então, o princípio da eficiência, ele é oriundo da Emenda Constitucional 19 de 1998. Show? Então você já sabe quais são os princípios expressos. Vamos para a nossa questão? A Constituição Federal de 88 impõe à administração a obediência dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais princípios são juízes abstratos de valor que devem orientar a interpretação e aplicação das regras. Interpretação e aplicação das regras? Beleza, certinho. Bem como pautar todos os atos administrativos. Galera, perfeito. Então, de cara, nosso gabarito vai ser o quê? Certo. Aí, pupilo, tranquilo, né? Bem facinho essa questão, só para a gente começar, só para a gente esquentar. Beleza? Vamos lá? Vamos para a nossa próxima questão, que vai falar aí sobre o princípio da juridicidade. Juridicidade. O princípio da juridicidade pode, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço da discricionariedade do administrador público. Vamos lá, galera. O que é o princípio da juridicidade? Juridicidade. Show? Galerinha, a juridicidade, ela tá ali bem atrelada ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que a administração só pode fazer algo se houver uma lei permitindo ou uma lei ordenando que ela faça. Isso traz como consequência para a administração o seguinte: a administração não pode fazer nada se não houver uma lei. Então, olha só, ela só faz se tem lei antes. Se não tem lei antes, ela não faz nada. Então, se a lei não diz nada, a administração não faz nada. Ela é obrigada a obedecer aquilo que está pautado na lei. Show? Agora, o que fala o princípio da juridicidade? Fala basicamente o seguinte: para a administração, não basta somente seguir aquilo que está na lei. Ela precisa seguir as demais fontes do direito. Então, além de obedecer à lei, ela também vai ter que obedecer os princípios, ela também vai ter que obedecer à jurisprudência, ela inclusive vai ter que obedecer à doutrina. Então, meu pupilo, o princípio da juridicidade, ele faz com que o administrador público, ele faz com que o servidor público e os agentes tenham mais regras a seguir. Então, ao invés de seguir só a lei, ele vai precisar seguir também a jurisprudência, a doutrina, bola, vai precisar seguir todas as regras do direito. Exatamente por isso que esse princípio se chama juridicidade. Juridicidade, jurídico, lembra o quê? Lembra o direito. Então, a administração não basta seguir somente a lei, mas tem que seguir todo o direito. Aí pensa comigo. Antes, o administrador público tinha que seguir somente a lei. Agora, ele tem que seguir a lei, os princípios, a jurisprudência, os costumes. Te pergunto, agora que ele tem que seguir mais coisas, ele tem mais regras ou menos regras a seguir? Ele tem mais restrições ou menos restrições? Ora, meu pupilo, quanto mais regras ele precisa seguir, mais restrições ele terá. Então, a juridicidade aumenta a margem de liberdade do administrador ou reduz? Ora, reduz, porque se ele tem que seguir mais regras, a autonomia dele está mais o quê? Reduzida. Portanto, olha o que a nossa questão fala.
Nossa questão fala que, por constituir nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade, o aumento da liberdade. Não, aumento não, diminuiu. Portanto, essa questão está o quê? Questão está errada, beleza? Questão equivocada. Vamos continuar. 3. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos. Beleza. Tem efeitos retroativos, exceto quando se der para atender ao interesse público. Nossa, essa questão aqui, galera, ela é muito capciosa. Por quê? Porque leva o aluno a marcar que está certo. Só que pensa comigo. Primeiro, o que é o princípio da segurança jurídica? Galera, o princípio da segurança jurídica tem como objetivo estabilizar as relações jurídicas na sociedade, estabilizar os efeitos dos atos administrativos. Meu pupilo, o direito é como se ele fosse um mar. E o mar, ele está sempre o quê? Está sempre em movimento. Sempre tem movimento. Sempre está se mexendo. A segurança jurídica, ela visa fazer o quê? Ela visa evitar tsunamis. Evita aquela onda que vem e, joga tudo pro alto. Tem ondas, mas não uma tsunami. A segurança jurídica vai falar o seguinte, o direito, ele muda. Mas ele não pode mudar a ponto de desconstituir o direito que as pessoas têm, o direito adquirido. Por exemplo, uma pessoa que já tenha 30 anos de contribuição, já tem o direito de se aposentar, mas resolveu continuar trabalhando, porque não queria perder algum benefício. Exemplo. E mesmo já tendo o direito adquirido à aposentadoria, imagine que venha uma lei e diga que ele tem que trabalhar mais 10 anos. Sabe o que a segurança jurídica faz? Fala, opa, por mais que essa lei tenha surgido, aquela pessoa já tem um direito adquirido, então ela não pode perder. Essa mudança não pode afetar direitos de terceiros. Bola. A segurança jurídica, galerinha, ela não fala que o direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Mas ela fala que se o indivíduo for perder o direito, tem que ter ali um contraditório, uma ampla defesa, um direito dessa pessoa se defender. E uma das regras da segurança jurídica dentro do direito administrativo é falar que uma nova norma não pode ter efeitos retroativos. Por quê? Porque isso vai atingir o direito adquirido de terceiros. Vamos imaginar o seguinte fato. Imagine, vem aqui para o papel, que tem uma lei em vigor, que é a Lei A. É a Lei A. Essa Lei A está vigorando. Está vigorando. Essa Lei A está vigorando. E ela é uma lei de 98. É uma lei de 1998, tá bom? E aí a administração, quando bateu o olho nessa lei, ela interpretou da seguinte forma, ela interpretou assim, determinado grupo de pessoas vai ter isenção de impostos, não vai ter que pagar impostos. Então, foi a interpretação que ela deu àquele dispositivo. Falou, um determinado grupo de pessoas, por exemplo, os deficientes, as pessoas com deficiência, não terão que pagar impostos. Ela decidiu isso. Quando chegou... Aqui é 0800. Quando chegou no ano de 2015, quando a administração pública fez a leitura novamente dessa lei tributária, eles pensaram o seguinte, cara, pensando bem, fazendo uma interpretação aqui, eu acho que a gente estava trabalhando de maneira errada. Porque a lei fala que pessoas com deficiência em situação de debilidade.
Mas nem todo deficiente está em situação de debilidade, em situação de hipossuficiência. Tem deficientes, tem pessoas com deficiência que conseguem trabalhar, ter uma vida normal, prover o sustento de sua família. Então não tem porquê para esse tipo de pessoa dar uma isenção tributária. Então eles vão pensar, a partir de agora, nossa interpretação é de que as pessoas com deficiência têm sim que pagar esses impostos, salvo se essa pessoa com deficiência estiver numa situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade, com um vínculo familiar fragilizado, em, por exemplo, uma residência assistiva. Show de bola? Então, se o cara está numa residência inclusiva ou assistiva com a ajuda do governo, ele não tem que pagar. Mas se ele é o suficiente financeiramente para se sustentar, ele vai ter que pagar sim. Então, a partir de agora, a administração tem o entendimento de que esses impostos, sim, devem ser pagos. Vai ter que pagar. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Essa norma, galera, tem que ter essa nova interpretação, aqui é uma nova interpretação, a lei não mudou, a lei é a mesma. Aqui eu só tenho uma nova interpretação da norma. Essa nova interpretação vai ter que ter efeitos o quê? Para frente. Prospectivos. Pode voltar no tempo e alcançar essas pessoas aqui que não tinham que pagar? Por exemplo, chegar para as pessoas que não pagaram e falar, fulano, ciclano, vocês não pagaram não, né? Pô, pode ir me pagando todos esses 20 e tantos anos aí. Pode pagando. Na verdade, 17 anos. Pode me pagar esses 17 anos de maneira retroativa, que você não pagou nada, agora tem que pagar, todo mundo tem que pagar. Não, galera, não pode. Porque isso ia ferir o direito adquirido dessas pessoas de ter aquela gratuidade. Tá? Essa é a regra. Não pode interpretar. É a vedação à interpretação retroativa da norma. E é o que a nossa questão fala, até aqui. Então, até aqui, galera, tá certo, tá perfeito. Só que, olha a maldade da banca. Olha o que ela fala. Exceto quando isso se der para atender o interesse público. Galera, isso aqui é equivocado, pelo amor de Deus. Toda atuação da administração pública, o tempo todo, tem que atender o interesse público. É voltado para o interesse público. Então, se toda atuação da administração é voltada para o interesse público, não tem porquê, de repente, ela falar, eu vou atender o interesse público aqui, então vou retroagir. Não. Sempre deve levar em consideração o interesse público. Então, essa questão aqui tá babada. Então, o que eu vou marcar? Vou marcar um errado aqui bem grande. Porque essa parte aqui, está equivocada. Tá equivocada. Errada. Show? Vamos que vamos continuar. Questão de número 4. Essa questão, galera, já vai falar dos poderes administrativos. O que são poderes administrativos? Poderes administrativos são prerrogativas especiais da administração que fazem com que ela esteja em uma relação de superioridade em relação ao particular. Galerinha, você vai ver comigo nas nossas aulas teóricas, quando você adquirir aqui a nossa turma, tenho certeza que você vai gostar bastante, que o direito administrativo ele é ramo do direito público. Significa dizer que há uma desigualdade entre as partes. Afinal, o que estuda o direito administrativo? Ele estuda a relação entre a administração pública e os administrados. Quem são os administrados? Os particulares, os cidadãos. Então, o direito administrativo estuda a relação entre a administração pública, entre a administração pública entre a administração pública e o particular, beleza? Só que olha só, quando a administração pública se relaciona com o particular, ela não se relaciona em pé de igualdade. Ela se põe acima.
ela se relaciona em pé de desigualdade. Então, a administração pública vai estar acima e o particular vai estar abaixo. Por quê? Porque ela tem poderes especiais para que ela se coloque acima da sociedade. Afinal, como é que ela ia se valer das suas obrigações? Como é que ela ia conseguir executar suas atividades se a administração não tivesse nenhum poder que incidisse sobre a sociedade? Ela precisa dessas prerrogativas. Então, os poderes administrativos são prerrogativas especiais do Estado para que a administração possa realizar as suas atribuições tranquilamente, sem nenhum empecilho da sociedade. Show de bola? Então, ainda que o particular não concorde, a administração pode atuar, porque a administração sempre vai tutelar o interesse da coletividade, enquanto que o particular sempre quer tutelar o interesse individual, e o interesse da coletividade vai estar acima. E essa setinha aqui, ó, que eu acabei de desenhar, ela tem um nome. Nome, professor? Isso, tudo no direito administrativo tem nome. Essa seta aqui, ó, que coloca administração ou imposição de superioridade, será chamada de supremacia do interesse público. É um princípio implícito da administração. Supremacia do interesse público. Show? Supremacia do interesse público. E essa supremacia do interesse público faz com que a administração esteja acima. Só que esse princípio é um princípio teórico, né, galera? Na prática, no dia a dia, no mundo em que vivemos, no direito material, na coisa, ó, palpável, como é que a administração faz para se colocar acima? O que ela tem de especial que faz com que ela esteja acima? Ela tem prerrogativas. E essas prerrogativas são chamadas de poderes administrativos. Então, ela vai ter os seus famosos poderes. E existem 4 poderes que a administração se utiliza. 4 prerrogativas especiais. Quais são esses poderes? Poder 2, 3, 4. Poder disciplinar. Poder hierárquico. Poder normativo e poder de polícia, que são utilizados de formas diferentes, dando poderes diferentes à administração pública. O que você precisa saber de cara? O poder disciplinar e o poder hierárquico são poderes internos, são aqueles poderes que o seu âmbito de incidência, a sua aplicação, é somente dentro dos quadros da administração, somente dentro da esfera da administração, dentro dos corredores da repartição, para os servidores, pessoas vinculadas e tudo mais. Enquanto que o poder normativo e o poder de polícia são poderes de caráter externo, ou seja, alcançam, além dos servidores e pessoas vinculadas à administração, toda a população. Todos os particulares são alcançados por esses dois. Show? Então vamos lá. O policial exerce o poder de polícia administrativa ao realizar o ato de prisão em flagrante. E aqui, galera, nós temos uma pegadinha clássica da banca CESP. Galera, quando a gente fala em poder de polícia, que é o poder que mais cai de todos, você vai estudar comigo de maneira mais aprofundada que existem 2 tipos de polícia. Existe a polícia administrativa e existe a polícia judiciária. Vamos lá escrever isso no papel? Vamos escrever. Então, vou colocar aqui, ó, polícia administrativa e polícia judiciária.
Polícia Administrativa versus Polícia Judiciária. Qual é a diferença? Bom, o poder de polícia é um poder de polícia de caráter administrativo, afinal, é uma prerrogativa especial da administração pública. Então, o poder de polícia, que nós estudamos no direito administrativo, se faz por meio da polícia administrativa. E galera, eu quero que de uma vez por todas você desconecte essa tomadinha que você tem na tua cabeça, que faz com que você pense que poder de polícia é a mesma coisa que policiamento. E não é. Até tem um pouco a ver? Até tem um pouco a ver. Policiamento são aqueles órgãos da polícia que nós conhecemos no dia a dia. É aquilo que você chama de polícia. Ah, polícia, beleza. 144, órgãos de segurança pública. Quais são? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, né? A saudosa Ferroviária Federal, que hoje encontra-se inativa. Então existem 7 tipos de polícia, que são os órgãos de segurança pública. Mas perceba, poder de polícia não está necessariamente atrelado à segurança pública. Logicamente que os órgãos de segurança pública têm poder de polícia, mas não são só esses. Existem diversos outros órgãos dentro da administração que possuem poder de polícia e que não são polícia. Então não precisa ser polícia para ter poder de polícia. Poder de polícia é diferente de policiamento, tá bom? Mas logicamente, reiterando, claro que o policiamento tem poder de polícia. Meu pupilo, o que é o poder de polícia quando a gente estuda no direito administrativo, que é a polícia administrativa, e o que é o poder de polícia judiciária que você estuda lá em processo penal, lá em direito constitucional? A polícia administrativa são os órgãos da administração pública que têm como objetivo principal prevenir ilícitos, prevenir a ilicitude da sociedade. Tem um caráter eminentemente preventivo, tá bom? E vai atuar sempre sobre bens, atividades e direitos. Olha, polícia administrativa é mal. Como é que é mal em inglês, pupilo? Mal em inglês é bad. Bad, a polícia administrativa, ela é bad. Mal, vai atuar sobre bens, atividades e direitos. Bens, atividades e direitos. Polícia é bens, atividades e direitos. Show? Bens, atividades e direitos? E o que a polícia vai fazer sobre esses bens, atividades e direitos? Olha o conceito que a doutrina fala pra gente. O poder de polícia é o poder que a administração tem por meio de seus órgãos para restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos de um indivíduo em prol de toda a coletividade. Toda vez que a administração vai incidir sobre um bem, atividade ou um direito de uma pessoa para poder prevalecer a coletividade, o interesse público, isso é o poder de polícia. Se faz por meio de fiscalização, aplicação de multa, restrição de atividades, e não precisa ser propriamente polícia para fazer isso. Exemplo, quando uma prefeitura emite um alvará de funcionamento. Para que uma pessoa exerça uma atividade comercial, ela precisa de uma permissão da administração, se é que eu posso dizer assim, tá bom? Precisa que a administração ali concorde com essa atividade. Então vai ter uma fiscalização no local. E o particular precisa dessa anuência da administração. Perceba que nesse momento o particular depende da administração para conseguir exercer suas atividades. E, dependendo do caso, se dentro daquele funcionamento tiver irregularidades posteriormente a esse alvará, a administração pode aplicar multa,
pode mandar fechar o estabelecimento. Isso é poder de polícia, porque está condicionando a atividade de um indivíduo em prol da saúde pública, por exemplo. Imagine que Bruno passou no concurso público para ser fiscal da vigilância sanitária. Bruninho agora é fiscal da Anvisa. E ele vai até a pastelaria do senhor Fafu. E ele percebe que o senhor Fafu, que possui uma pastelaria, é um grande fã da Disney e coleciona em seu estabelecimento diversos modelos reais do Mickey transitando ali pelo estabelecimento. Muitos Mickeys, muitos roedores, rato pra cacete. Tem comida estragada, carnes ali que não se sabe a procedência, mas o senhor Fafu, ele jura de pé junto que aquilo ali é carne de frango. Mas a gente duvida. Talvez não seja, né? Então, Bruno poderia naquele momento, por meio do poder de polícia, por meio do poder de autoexecutoriedade, que é uma característica do poder de polícia, fechar o estabelecimento, aplicar multas, sim ou não? Lógico, embargar e falar, Fafu, mete o pé pra casa porque eu tô fechando essa espelunca. Pode ou não pode? Não está restringindo bens, atividades e direitos? É poder de polícia. Por mais que Bruno não seja de carreira policial, seja de um órgão de natureza administrativo. Show de bola? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Então você percebe que não precisa ser polícia para ter poder de polícia. É qualquer órgão da administração que condicione bens, atividades e direitos em prol da coletividade. Imagine, por exemplo, que Bruno, agora, passou no concurso público para a guarda municipal e observa que há a venda de diversos produtos pirateados no centro do Rio de Janeiro. Pirataria, produtos ali, frutos de contrabando, frutos de roubo de carga. Bruno, naquele momento, pode realizar a apreensão daquela mercadoria irregular? Ainda que o vendedor não concorde? Pode. E pode proceder à destruição desses bens, atuando sobre bens, atividades e direitos das pessoas, em prol de toda a coletividade. A Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, mas também exerce o poder de polícia. Bom? Então, quem faz parte do poder de polícia? Diversos órgãos fazem parte do poder de polícia. Então tem o Anvisa, a Prefeitura, todas as polícias que têm como objetivo prevenir a prática de ilícitos. Polícia Militar, sim, está ali para prevenir a prática de ilícitos. Né? Imagina que um bandido muito perigoso, que eu vou chamar de Fábio, nome aleatório. Fábio, ele deseja cometer ali um crime em um posto, uma loja de conveniência, um posto de combustível. Então, Fábio coloca ali o seu capuz, pega a sua arma e vai cometer o crime de roubo, tá? Subtrair coisa móvel com emprego de violência. Quando o Fábio está indo cometer o crime, ele olha e dentro da viatura tem dois policiais. O policial Álvaro e o policial Josiane. E aí naquele momento ele pensa, se eu for até lá tentar roubar, vai dar merda. Então eu não vou fazer nada, eu vou para outro lugar. Naquele momento, mesmo que os policiais não saibam, eles estão ali prevenindo ilicitudes. Show de bola? Então a mesma coisa faz o PRF nas rodovias. Show de bola? Então existem vários órgãos que fazem isso, essa prevenção. Só que olha só, galera, olha essa nossa questão aqui. Um policial exerce o poder de polícia administrativa ao realizar o ato de prisão em flagrante. Quando ele realiza um ato de prisão em flagrante, ele está incidindo sobre o bem, atividade ou direito, ou ele está incidindo sobre uma pessoa? Está incidindo sobre pessoas. E é exatamente isso que faz a polícia judiciária. Ela não incide sobre bens, atividades e direitos. Ela vai incidir sobre pessoas. Galera, a polícia judiciária é aquela polícia que tem como objetivo reprimir a prática de ilícitos penais
é quando o crime já aconteceu e a polícia quer capturar o indivíduo. E quem geralmente faz isso, na maioria das vezes, vai fazer essa etapa de investigação lá do processo penal. Quem é que faz? A Polícia Civil e a Polícia Federal. Galera, você tem que tomar muito cuidado, porque, meu pupilo, na maior parte das vezes, a Polícia Militar, ela atua para prevenir os ilícitos. E aí, quando ela estiver prevenindo o ilícito, ela vai ser realmente uma polícia administrativa. Mas nesse caso aqui, ela não está prevenindo nada. Por quê? Porque o indivíduo já cometeu o crime e agora ela quer capturar a pessoa, tocar na pessoa, vai atuar sobre pessoas. Então, se eu tenho uma prisão em flagrante, é porque o quê? O crime já aconteceu. E se o crime já aconteceu, não é polícia administrativa, é polícia o quê? Judiciária. Portanto, nosso gabarito vai estar o quê? Nosso gabarito vai estar errado. Show? Beleza. E aí, meu pupilo? Tá gostando da aula? Já deixou o seu like? Já deixou o like? Já compartilhou o vídeo com alguém? Tá nos seguindo nas redes sociais? Ó, Portal dos Concursos, Professor Teles, para receber aquelas dicas, saber quando vai ter vídeo? É importante, hein? Bora para a nossa próxima questão, questão de número 5. Messias, ao punir João, valeu-se do poder de polícia administrativo. João, por sua vez, valeu-se do poder hierárquico ao recorrer da decisão que lhe aplicou a sanção. Galera, pelo que eu posso ver aqui, Messias e João fazem parte de um órgão público. Então, Messias é o chefe de João. Show de bola? Sim ou não? Então, ó. Messias, ao punir João, valeu-se do poder de polícia administrativo. Opa, peraí. Quando a gente falou na aula anterior, a gente viu que o poder de polícia é para atuar sobre bens, atividades e direitos de particulares. João e Messias são ambos servidores públicos. Se eu tenho um servidor público que é chefe, que aplica uma penalidade em um subordinado a este, na verdade eu não tenho ali presente o poder de polícia, eu tenho presente o poder disciplinar, que é a capacidade que um chefe tem de aplicar uma sanção em seu subordinado. Então essa questão aqui, ó, falando que é poder de polícia, já está equivocada, portanto, gabarito errado. Show? Vamos lá. 6. Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comedir a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhe é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgo que é o item que se segue. Vamos lá. O ato praticado de forma abusiva, com finalidade diversa daquela atribuída pela lei, é configurado como excesso de poder. Ih, galera. Vamos marcar aqui umas palavras-chave, ó. Com finalidade diversa daquela atribuída pela lei. Para a gente conseguir matar essa questão, a gente precisa saber o seguinte, a gente precisa saber o que é o abuso de poder e quais são as suas formas. Então, peraí que eu vou virar o verso aqui da folha para a gente começar a escrever. Mas já adianto, galera, já adianto de cara, a questão está com gabarito errado. Por quê? Galera, o abuso de poder é quando o agente público utiliza o poder administrativo de maneira incorreta, de maneira inadequada. Ou ele utiliza de maneira excessiva, atua além daquilo que pode fazer, ou ele utiliza o poder para benefício pessoal ou benefício de um terceiro, sendo que o poder tem que levar em consideração sempre o interesse de toda a coletividade. Então, ó, o abuso de poder é a utilização incorreta do poder e pode se dar de duas formas. Vou colocar aqui, ó. O abuso de poder. O abuso de poder.
ele pode se dar de duas modalidades diferentes. Ou por excesso de poder ou por desvio de poder. Qual é a diferença, prof? A diferença é a seguinte: excesso de poder, o vício, o erro na utilização desse poder está na competência. O que é a competência? A competência é a atribuição legal conferida pela lei para que uma pessoa possa exercer uma tarefa. Quando você entra no seu cargo, existem várias atribuições, várias tarefas que você tem que cumprir. E acredite se quiser, meu pupilo, tem muita gente que não sabe disso. Mas essas atribuições, além de estarem previstas na lei, também estão previstas no seu edital. Eu sei que o concurseiro, né, o pupilo, o que ele vê no edital? Ele vê a data da prova, a remuneração e o conteúdo programático. Se for uma prova de carreira policial, ele até olha o TAF, mas geralmente o cara só vê isso. Quando é que é a prova? O que eu tenho que estudar? Bom? E quanto eu vou ganhar? Só. Mas o edital, ele às vezes tem quase 100 páginas, tá? E o certame, ele começa pela leitura do edital, galera. Não adianta você sair estudando igual um louco se você não fez o mínimo. E qual é o mínimo? É o edital. Então, o concurso público, ele começa pelo edital, tá bom? Então, você tem que ler o edital todo. Se você não é capaz de ler o edital todo, você não vai ser capaz de estudar disciplinas. Show de bola? E lá no edital tem uma parte que está escrito assim: das atribuições do cargo. E lá tem tudo o que você vai fazer quando estiver empossado. Show? Se por um acaso você resolver fazer algo que não está previsto como uma de suas atribuições, por exemplo, nas atribuições tem lá, você vai fazer A, B, C e D. E aí você resolve fazer E, F, G e H, que não é uma atribuição de seu cargo, é uma atribuição de outro cargo. Você está agindo com excesso de poder, beleza? Então, olha só, o excesso de poder é quando a gente não tem competência para fazer. Tranquilo? Então, o vício está onde? O vício está na competência. Então, o cara não tem poder para fazer aquilo. Então, ele se excede. Já o desvio de poder é diferente. O desvio de poder é quando o agente público ele tem poder para fazer aquilo. Só que, em vez dele utilizar o seu poder para beneficiar toda a coletividade, ele faz para benefício pessoal, benefício próprio, violando diretamente o princípio da impessoalidade. Imagina o seguinte: Fábio, meu superior hierárquico dentro de um órgão público, por exemplo, no INSS, descobre que a sua mulher o traiu comigo. Fica muito pé da vida, muito puto e pensa: eu quero ver se esse filho da mãe tem 8.000 quilômetros de pau para pegar minha mulher. Eu vou removê-lo para o Acre, ele vai se fuder, ele vai para muito distante. Ele vai ficar ali na divisa de Tabatinga do Norte com a cidade de Letícia na Colômbia, ele vai muito distante, quero ver. Perceba, Fábio é o diretor do órgão. Fábio pode remover quem ele quiser. Só que a remoção, meu pupilo, não tem caráter punitivo. A remoção serve para você ajustar a força de trabalho. Onde tem mais servidor eu tiro e coloco onde tem menos. Mas nesse momento em que Fábio está muito pé da vida comigo e resolve me remover, ele está removendo para ajustar a força de trabalho ou ele só está pé da vida, só está puto por conta da traição da mulher? Então ele utiliza aquilo como forma de punição. Ele está fazendo isso em benefício de toda a coletividade ou em benefício pessoal, visando as suas animosidades? Em benefício pessoal. Portanto, nós estamos falando do desvio de poder, em que o vício não está na competência, o vício está na finalidade. E se eu falo em finalidade, eu falo em desvio ou excesso? Desvio. Olha o que essa questão fala pra gente.
fala que faz com finalidade diversa. Então, excesso ou desvio? É desvio, portanto, a questão está o quê? Incorreta, porque a questão fala aqui, pra gente, ó, excesso, ó. Errado. Beleza? Beleza, galera. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 7. Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comedir a aplicação do uso da força ou abordagem de ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do abuso e uso do poder, julgue o item que se segue. Ato praticado com abuso de poder, somente pode ser invalidado. Invalidado é a mesma coisa que quê? Que anulado. Mediante revisão judicial. E aí, meu pupilo, se um ato está ilegal, somente o Poder Judiciário pode anular? E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Gabarito errado! Errado, pupilo, por quê? Existe um princípio dentro da administração pública que é o princípio da autotutela. Vou botar aqui, ó. Autotutela. E o que fala esse princípio da autotutela, galerinha? Vou botar mais para baixo. Esse princípio da autotutela, ele é gigantesco, cheio de vertentes, cheio de detalhes, mas aqui eu vou ser bem objetivo para matar essa questão, tá? Então eu vou ser ali, ó, bem pontual, vou direto na veia, tá bom? Não vou trabalhar todos os detalhes, senão ia ficar aqui 2 horas só falando da autotutela. Mas a autotutela nada mais é do que a capacidade que a administração tem de fiscalizar os seus próprios atos. Então ela pode rever os seus próprios atos, tá bom? Então a administração vai fiscalizar, rever os próprios atos. E como é que ela pode fiscalizar e rever os próprios atos? Ela pode fazer isso de 3 formas diferentes. Ela pode fazer isso por meio da anulação. Ela pode fazer isso por meio da revogação. E ela pode fazer isso por meio da convalidação. Anulação, revogação e convalidação. Beleza? O que é anulação? O que é revogação? O que é convalidação? Existe diferença entre os 3? Com certeza. Galera, olha só. A anulação e a revogação, ambos são formas de extinção de um ato. São 2 formas de eu extinguir o ato, jogar o ato fora, jogar o ato na lixeira. A anulação é a extinção de um ato quando ele está ilegal e a própria administração pode anular. Já a revogação é a extinção de um ato quando ele é legal, ele está de acordo com a lei, ele só não rende bons frutos para a administração. Ele não está prezando pelo princípio da eficiência. Ele é inconveniente ou inoportuno para o interesse público. E a administração pensa, não adianta de nada ter esse ato aqui de acordo com a lei se ele não me serve para nada. Ele é inconveniente ou inoportuno. E aí a administração pode revogar. Já a convalidação não é forma de extinção. Quando eu convalido um ato, eu não estou extinguindo,
Muito pelo contrário. Eu estou pegando um ato que tem um erro, eu estou pegando um ato que tem uma ilegalidade na competência ou na forma, e eu estou consertando. Então, convalidar é consertar. Olha o que a questão fala pra gente. O ato praticado com abuso de poder somente pode ser invalidado mediante revisão judicial? Não. Ele pode ou não pode ser anulado pela própria administração na utilização da autotutela? Pode. Show? Questão de número 8. A incompetência é um vício que pode comprometer os atos administrativos. Claro, né? Pode gerar um excesso de competência, sendo caracterizada quando o ato não se inclui nas atribuições legais de um agente que o praticou. Perfeitamente. O que é competência? É a atribuição conferida por lei para que um agente público seja o sujeito da prática de um ato. A administração pública utiliza os seus agentes públicos para praticarem atos administrativos, sendo que cada cargo tem suas próprias atribuições. E não pode, por exemplo, um papiloscopista, não pode, por exemplo, um escrivão realizar as atividades, por exemplo, inerentes a um delegado. Imagine que um escrivão de polícia, por exemplo, ou melhor, mais perto de sua realidade, vamos imaginar no INSS. Imagine que um analista do INSS, ele autorize a troca de computadores entre repartições. Imagine que ele autorize a manutenção técnica de um edifício, sendo que isso compete à autoridade máxima do órgão, que é o diretor. E aí? Ele está atuando dentro ou fora de suas atribuições? Fora, ele extrapolou aquilo que pode fazer. Isso significa que ele é incompetente. Perceba, meu pupilo, ser competente ou incompetente dentro do direito não tem nada a ver com fazer bem ou fazer mal alguma coisa. Porque no dia a dia a gente pensa assim, se o cara faz bem ele é competente, se ele faz mal é incompetente. Mas aqui no direito administrativo não. Ser competente é poder fazer e incompetente é não poder fazer. Ser competente é a atribuição do seu cargo, está prevista para você fazer mediante uma lei. E ser incompetente é quando você não tem atribuição e mesmo assim vai e faz. Portanto, aqui nosso gabarito é o quê? Certo. A incompetência é quando o ato não se inclui nas atribuições legais do agente. Eu pratico. E para fechar a nossa aulinha, meu pupilo, questão de número 9. A função de fato ocorre quando o agente público que pratica o ato administrativo está irregularmente investido no cargo, emprego ou função. Mas toda situação tem aparência de legalidade que torna o ato válido, especialmente para proteger a boa-fé do administrado. Galera, o que é uma função de fato? Existe o agente público de direito e o agente público de fato. O agente público de direito é aquele que está tudo certinho conforme a lei. O cara fez concurso público, ele foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, está ali recebendo a remuneração e fazendo aquilo que a lei manda, sem nenhum equívoco. E o que é o agente de fato? É aquele que teve algum tipo de erro em sua investidura. É aquela pessoa que foi nomeada, nem tomou exercício e já começou a trabalhar. Ou aquele indivíduo que, por exemplo, comprou um gabarito. A administração não descobriu. Ninguém descobriu. Ele está ali exercendo as suas atribuições. Ele está exercendo de maneira irregular. Então, o agente de fato é aquele que exerce as suas atribuições, mas tem uma irregularidade na investidura. Ele foi investido no cargo e tem algum erro. Tá? Tem algum erro ali no cargo desse cara. Só que, pensa comigo, quando o cidadão cliente passa pela porta de um órgão e chega ao balcão, imagina que eu, Igor Teles, tenha comprado um gabarito, por exemplo, do concurso público de técnico judiciário do TRE. E todos os dias eu estou emitindo ali diversos títulos de eleitor. Vários títulos, todos os dias. E eu estou na aparência de legalidade. Eu estou com o uniforme da administração, com o crachá da administração no peito, com o meu nome, com a minha matrícula, tudo direitinho.
O cidadão, quando entra pela porta, ele desconfia da legalidade daquele agente? Não. Eu, quando vou a uma repartição, olho para uma pessoa e penso, servidor legalmente investido. Quando isso acontece, quando uma pessoa trabalha em nome da administração e tem toda uma aparência de legalidade, aqueles atos praticados por aquele agente, ainda que tenha um erro em sua investidura, serão considerados legais. Por quê? Para não prejudicar aqueles terceiros ali de boa fé. Imagine que se tivesse que anular todos esses títulos e emitirem todos de novo. Todos. Imagine que já tivesse até ocorrido eleições. Eu teria que anular as eleições, anular os títulos, fazer novos títulos, refazer eleições. Isso ia causar um prejuízo muito desproporcional. Um ônus desproporcional para toda a população. Então a administração vai punir aquele servidor, vai aplicar a ele uma demissão a bem do serviço público, mas vai manter os atos porque eles estão na aparência de legalidade para proteger a boa-fé daqueles que tiveram seus títulos emitidos. Então, a função de fato ocorre quando o agente público pratica ato administrativo, está irregularmente investido no cargo, emprego ou função, mas toda a situação tem aparência de legalidade, o que torna o ato válido, especialmente para proteger a boa-fé do administrado. Gabarito certo. É isso aí, meu pupilo. Foi um prazer ter estado com vocês. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido bastante. Pratiquem, façam bastantes exercícios e, se puder, claro, e quiser comprar um curso preparatório para o INSS, o portal... o portal dos concursos é sempre a melhor escolha, com os melhores professores e especialistas para aprovar você, tá bom? Um grande beijo! Não esqueça de seguir o portal dos concursos nas redes sociais, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar com os outros concurseiros que estão na mesma batida que você, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal e nos acompanhar, tá bom? Fiquem com Deus! Até a próxima! Tchau, tchau!